Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com like, porque o Coringão tá se reforçando, pessoal. E ontem eu trouxe a notícia que o Romarinho quer voltar ao Corinthians. Muita gente tá gostando dessa ideia, pessoal, eu quero saber de você. Comente aí, use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece com like, hein? Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque Coringão joga pela Copa do Brasil contra o Cianorte. Então, para você não perder uma notícia do Corinthians, fortalece com like aí e vamos pro vídeo, rapaziada. Com o menino Breno Bidon, né? Sim. Ele com uma multa aí milionária, né? Sim. Ele com uma multa aí milionária de 50 milhões de euros, né? Até 2025. Na verdade, já tinha renovado, né, o contrato até 2025, só não tinha dado um aumento para ele. Ele tava ganhando o salário da base, né? E não tinha imposto a multa ainda para ele, né? Então a multa para fora é 50 milhões de euros e para dentro do Brasil é 80 milhões, né? Então, tá, moleque aí foi revelação, né, da copinha aí. É, ele junto com o Pedrinho, o Arthur, o próprio Léo Maná na direita ali também, enfim. Foram jogadores que se destacaram aí nesse título do Corinthians. E o Bidon, cara, vou te falar, ele poderia ser utilizado aí também no time de cima em algumas partidas. É que agora o Corinthians vai correndo o risco de classificação nessa fase aí do Campeonato Paulista, eles não vão ser utilizados. Mas é um menino que, se o Corinthians tivesse talvez numa condição mais confortável, se tivesse tido competência, ele poderia talvez ser testado em alguns jogos aí, inclusive para não sobrecarregar demais o Maicon, o próprio Ranieri que tá jogando todas, enfim. Então, vamos lá. O Corinthians que viaja pra Cianorte, né, mano? O Cássio vai viajar com elenco, viu? Estão fazendo teste todo dia com ele. Inclusive, ele participou em partes aí, mais leves, né, no treinamento. Mas ele vai fazer testes até a hora do jogo, pra ver se tem condição, né? Mas eu acho que vai de Miguel mesmo, de Carlos Miguel, né, mano? Miguel. Já tem uma prévia, viu, Motinha, da escalação do Corinthians aí, o Carlos Miguel possivelmente deve ser o titular. Então, quem também... Agora o Antônio Oliveira vai quebrar a cabeça pra ver quem vai colocar no ataque, né? O Pedro Raul não tem condição de jogo, ainda tá na fase de transição. O Yuri Alberto, apesar de estar treinando lá, né, mano, ainda também não sabe quando vai voltar. Falam aí de 3 a 6 semanas. Pô, mas ele tá treinando com uma fissura na costela, é isso? Tá mexendo. Não, mesmo, mas tá então... movimentando. Tá Ele não louco. hoje ele fez um costal, aquecimento. né, mano? Porra. Hoje ele fez um aquecimento lá, ele não fez uma atividade com bola, mas ele treinou ali a parte física junto com o grupo, ali nesse coletivo que o Corinthians fez aí na parte da tarde. E pressupõe-se, Mota, de que não seja algo tão grave quanto imaginava-se. Ah, menos mal, né, pelo mano? fato ele já tá no campo, enfim. Ainda bem, né? Porque hoje o Yuri Alberto é o cara que mais tem se destacado na função no Brasil. Seria uma pena. Cala essa boca aí, Cadê o momento, fanfarrão Cadê o aí? Finazzi? Não, mas ó... Que Mas ó, o Finazzi brincadeira. bonito, velho. Mas ó, o Finazzi bonito. Vamos lá. Ah, é É sua demais. vinheta, mano. Tem que ter. Não, mas ó, vamos lá, ó. O Finazzi bonito, ele voltou a readquirir confiança e tá fazendo gols, gente. O Yuri Alberto, nos últimos 4 ou 5 jogos, marcou gol em todos. Ele é o quarto, Então- né, mano? Os maior artilheiro sub-23, né? Dá um... Ah, sei lá que porra que é. Vocês viram Mas, enfim. essa? Nossa. Fizeram um Não, levantamento mas- aí, sub-23, que tem mais gol, é ele, o Não, quarto. hein? Tá maluco. Não, mas o Yuri Alberto, Vieira, é um cara que custou muito dinheiro pro Corinthians. E nas mãos do Vitor Pereira, ele tinha feito um bom ano. Naquela reta final de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O grande problema foi o ano passado, cara. O Yuri Alberto estava inseguro, perdeu a confiança. Com isso veio o mau futebol, perdendo gols absurdos. Mas esse ano, principalmente agora, com a chegada do Antônio Oliveira, o Yuri Alberto tem feito gols a todo jogo, cara. Então não dá pra desqualificar o que ele tem feito. A bola pouco chega também, porque em diversos jogos o Corinthians estava mal arrumado. Contra o Palmeiras também foi um exemplo disso. E mesmo assim, na bola que chegou no pé dele lá, ele acabou brocando. Então torcer para que nesse momento aí que ele readquiriu a confiança e o bom futebol, que essa Volte lesão logo. não atrapalhe. Porque se é uma lesão na costela mesmo, ó, tinha uma fissura, cara, 1 mês e meio, 2 parado aí, praticamente só deitado E para não poder tem que fazer colar o nada, osso. né? Não pode fazer nada. Não tem operação. Não, tem Não, na nada. realidade você não pode ter contato ali na região. Por exemplo, o Gabriel Neves naquela oportunidade contra o Palmeiras, que ele quebrou as costelas, inclusive foi aí que o Alisson virou segundo volante no São Paulo. Ele ficou treinando, mano, em academia assim, mas sem fazer, por exemplo, coisa que tem impacto, por exemplo, ficar pulando, esse tipo de coisa não pode fazer, mas uma esteira ergométrica ali, uma bicicleta, você pode. Ah, mas isso é para jogador, é igual, É nada, sei né? lá,
enxugar carro com aquelas buchinhas, mas só pra não ficar tipo... totalmente parado, né, eu digo. Ah, mas mano, não adianta nada. E aí Mas, ô Mota, só com relação ao jogo ainda, então só pra passar uma fala. prévia da escalação, diga aí. Fala aí, então eu ia falar que o Antônio Oliveira pode escalar o Pedro Henrique ou o Arthur Souza. Ô, Motinha, a escalação mesmo que deve ir pra campo é o Carlos Miguel no gol. O Fagner deve voltar, apesar dele ter tomado uma trombada do Hendrick que o tirou no intervalo do jogo contra o Palmeiras. Mas ele deve ser o titular. A dupla de zaga deve ser o Félix Torres, o Gustavo Henrique. E na esquerda deve retornar o Hugo. O meio-campo é aquele lá, Raniel e Maicon também volta para esse jogo junto com o Garro na armação. E lá na frente aí o Pedro Henrique, que acabou estreando contra o Palmeiras, fez um bom segundo tempo ali na participação dele. O Wesley na ponta esquerda e o Romero de centroavante. O time do Corinthians para amanhã deve ser esse. Boa. O que tá preocupando, né, mano, é o estado do gramado do estádio William Davis. William Davis. William Davis, passa pra dentro. Quem foi o William Davis? Participou do Big Brother. Não é aquele lá, o Jean Willis? Nossa. É o William Davis. Então, muitas falhas no gramado, viu, mano? Estão tentando consertar lá, tapando os buracos e tal. Mas fizeram reportagem lá, o estado do gramado nada bom. Deprimente. Rolando um samba aqui em cima. Tem umas pancadas aí. Agora, mano, eu preciso parar. Independente de qualquer coisa... Não, só com relação ao gramado, Portugal, independente de qualquer coisa, cara, esse gramado nessa fase da Copa do Brasil é ruim pra todo mundo, meu irmão. Essa quarta fase que o Corinthians tá, daqui a pouco vem a terceira e depois vai para as oitavas, né? Ou não, agora já é a terceira e depois o Corinthians vai, se passar, vai para as oitavas. Cara, não dá pra esperar lá grande coisa. Culpa do próprio Corinthians que foi incompetente, só se classificou pelo ranqueamento na posição do Campeonato Paulista. Não, mas enfim, não, é o que classificou porque o Palmeiras ajudou. Também, mas o Corinthians ele foi classificado justamente pelo ranqueamento fora. Na posição do Campeonato Paulista, mas foi pelo ranqueamento do Campeonato Paulista. Mano, você é um cara que sempre fala que o Corinthians vende mal, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir Inter de Milão e Atlético de Madrid. Aquele Carlos Augusto, sujeito horrível, lateral do Corinthians. É ruim. E jogando. E tava na seleção esse cara. Na seleção. Meu pai. É o jogador que mais joga na Inter de Milão, mano. Vocês vendem bem jogador, viu, mano? Mas isso prova porque a Inter de Milão tá capengando, apesar de ter vencido o jogo, né? Foi 1-0 pra Inter. Foi. Mas é um jogador comunzaço, viu, Portuga? Demais. Não mostrou nada no Corinthians. E o cara jogando Champions League, hein, mano? Champions League. Mas eu vou te falar, Vieira, jogador meio jagunço aí, quando vai pra Itália, o cara geralmente costuma se dar bem. O Tadei no Palmeiras era execrado, lá virou rei. O Doni pegava muito lá. O Doni, mas não era o Carlos... Não era o Carlos Augusto que tava tentando se naturalizar pra de repente servir a seleção italiana? Não era esse maluco aí, não, né? Mas ele parece tinha cidadania já. Mas ele foi convocado pela seleção do Brasil já no não último pode jogo. mais. Agora é Acho que não Carlo pode mais. Augustone. Acho que não pode mais, hein? Agora vai pro Brasil. Carlo. Agora é Carlo. Carlo Augustone. Mas amanhã é tudo nosso. Amanhã é nós, Motinha. O Corinthians, lembrando, né? Joga pelo empate. Muito bem. Só mais uma notícia do Kaká, mano. O Kaká, o zagueiro, né? Vamos lembrar, o zagueiro. Do Koshima, né? Que escreve com C, não é com K. Então, do Tokushima. Ele é onde, mano? Tokushima. Tokushima. O problema tá pegando, mano, porque o Corinthians quer que o Tokushima coloque aí um valor de Pax fixado, né? Nossa, falou. Faxi. Ó, Faxi. Passe fixado. Mano, Tokushima. Dá o papel pra ele ler, já que Não, ele tá eu incomodado. tô ajudando ele. Você mas você vai ficar me corrigindo toda hora. Você é interrompendo, professora cara. agora. Eu te ajudei, Cláudio. Você é o que? O professor Tiburcio? Eu estou te ajudando. Caramba. Você é o professor Tiburcio do... Entendeu? Porra. Então é ajudou isso. lá, E classe. o Tokushima não quer esse valor fixado, mano. A questão é essa. Ele vem por empréstimo, Ô, Mota. né? Então, mas o problema é justamente esse. O Corinthians ele não pode servir de barriga de aluguel para clube nenhum. Já fez isso com alguns outros jogadores e na hora de receber um tinguá, acabou não recebendo nada, como foi no caso do Veríssimo. Então, cara, com relação ao jogador, o clube japonês ele tem que fazer a mesma coisa que fez pro Atlético Paranaense. Emprestou um valor estipulado de 3,5 milhões de dólares aí no final do empréstimo, caso o Corinthians queira comprá-lo. E se o jogador demonstrar qualidade, eu acho que é justo. Então, não dá pro japonês querer ser esperto em cima do Corinthians, né? Boa. É isso, Sombra. Acabou É o isso? Corinthians. Acabou, é. É isso. Então tá bom, é isso. Dois nomes que têm ganhado noticiário alvinegro. Carlos de Pena, jogador que pertence ao Internacional uruguaio, meio atacante, 31 anos de idade. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, as negociações entre Corinthians e Inter avançaram.
e o estágio da tratativa é avançado, com boa chance dele ser contratado a qualquer momento. Posso contar para vocês que o Internacional não criará dificuldades para que essa negociação ocorra. O Depena só não se mudou para o Vasco recentemente porque o Cruz Maltino entendeu que o investimento não seria tão interessante. Depena, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar livre de graça em 2025. O grande detalhe é que, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol corintiano e a pessoa disse que não há negociações entre o Depena e o Corinthians. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. Também sobre Lamela, outro nome que surgiu nos noticiários nessa terça-feira, Eric Lamela, jogador da seleção argentina, cujo contrato no Sevilha se encerra em 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato. Essa mesma fonte do Corinthians que descartou negociações avançadas com o Depena afirmou que há um interesse sim no Lamela, mas segundo ela, abre aspas, é um negócio muito difícil, fecha aspas, existe enorme concorrência pelo Lamela, jogador que ainda tem mercado no futebol europeu. Para completar sobre o Corinthians, preciso contar sobre bastidores agitados. Nessa terça-feira, Fábio Novi, contratado do São Paulo no início. E aí, pessoal, o que acha desses nomes aí? Lamela, será que vem? Comente aí. Dá a sua opinião aí sobre o que você pensa. Pessoal, amanhã tem jogo importante. Talvez. O Cássio vai viajar. O Cássio viajou com um grupo lá para Londrina. Londrina? Não, Maringá, pô. Maringá. Eu confundo Londrina com Maringá. Aí o Cássio viajou com o grupo, mas não vai jogar. Talvez o Carlos Miguel seja o titular absoluto. Pessoal, e eu já deixaria o Carlos Miguel titular também direto, mano, na Copa do Brasil e no Paulistão, até o Cássio voltar à forma física ideal. Pessoal, comente aí e fortalece com like, beleza? Um forte abraço e vai, Corinthians!